quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios. Olha só, já está aqui na minha tela, hein? Notícias da metrópole de Campinas. Nós vamos atualizar sobre vacinação. Tem notícia importante, a Anvisa acabou de aprovar aqui o uso de Coronavac para os adolescentes de 6 a 17 anos. Já a gente vai falar sobre este assunto. Antes, infelizmente, a gente tem que falar sobre as internações das crianças, um número que cresceu. Exatamente, viu, Gabriel? Ontem o governador João Dória, ele fez uma coletiva e ele apresentou números aí que está deixando a gente preocupado, viu? Subiu para 61% o número de crianças e adolescentes em UTI, internados por Covid-19. Isso, gente, em todo o estado. Então, vamos ver o que o governador falou sobre esse assunto. Dados da Secretaria de Saúde mostram alta de 61% na hospitalização de menores de 18 anos em UTIs nos últimos 2 meses no estado de São Paulo. O número saltou de 109 crianças e adolescentes em UTI em novembro de 2021 para 171 menores de 18 anos internados em terapia intensiva em 10 de janeiro de 2022. Os dados evidenciam a necessidade de acelerarmos a vacinação infantil. A gente lembra, né, que a vacinação nas crianças de 5 e 11 anos, né, já começou essa semana em todo o país. Aqui em Campinas, para você que vai vacinar o seu filho, é só entrar no vacina.campinas.sp.gov.br. É preciso fazer o agendamento. Neste primeiro momento, estão sendo vacinadas crianças com comorbidades, deficiência permanente, quilombolas e indígena. Então, vamos lá? De 5 a 11 anos, a vacinação já começou. vacina.campinas.sp.gov.br. E a gente lembra, neste sábado, vai ter aqui em Campinas mais um dia de vacinação. Você adulto que ainda não se protegeu, vai lá, faz o seu agendamento no postinho mais perto da sua casa. Vai ser das 8 da manhã às 5 horas da tarde. E as crianças também vão poder se vacinar nesse dia D. E, Gabriel, a gente tem aí uma boa notícia, se for ver, né? Para os pais de crianças, só que agora de 6 a 17 anos, né? Porque acabou de ser aprovada aí a Coronavac, vai poder começar, então, a ser aplicada nas crianças. Exatamente. Patrícia Domingos, a nossa produtora, acompanhando a coletiva da Anvisa, resultado que acaba de sair. Então, a Anvisa liberou a Coronavac para as crianças a partir de 6 anos até 17 anos, com um veto para os imunossuprimidos, que são aquelas pessoas que possuem aí baixa imunidade. Então, Coronavac liberada para o público de 6 a 17 anos, menos para as pessoas com baixa imunidade. Aplicação liberada para o público com comorbidades, então aquelas doenças ou condições prévias que a gente sabe que agravam a Covid-19. Lembrando que a imunização será em 2 doses para este público de 6 a 17 anos, com um intervalo de 28 dias. A vacina é a mesma utilizada em adultos, sem adaptação da versão pediátrica, que da Pfizer tem isso, né? Para as crianças que estão recebendo a partir de 5 anos, é uma outra versão. A Coronavac é a mesma em adultos, então, de 6 a 17 anos. É o aviso que acaba de sair, então, a Anvisa liberando o Coronavac para crianças e adolescentes. E, Gabriel, sobre essa liberação, o governador João Dória também falou na coletiva. Ele ainda estava na expectativa para aprovação. Vamos ver o que ele falou. Nós temos, neste momento, no Butantan, armazenadas, refrigeradas, 15 milhões de doses da vacina do Butantan para o atendimento pediátrico às crianças. Mas podemos ter mais vacinas. Nós não temos dificuldade em obter, com razoável rapidez, mais vacinas. Agora, temos imediatamente 15 milhões, diferentemente da vacina disponibilizada até o presente momento pelo Ministério da Saúde, que, se eu posso não estar enganado, é de 1.600.000 doses para todo o Brasil. Portanto, a nossa capacidade, sim, é de vacinar a totalidade de crianças nessa faixa etária aqui no estado de São Paulo e ainda disponibilizar 5 milhões de doses para o Ministério da Saúde ou para os governos estaduais que desejarem adquirir vacinas.
E se houver necessidade de mais, o Butantan tem a capacidade de, a curto prazo, colocar à disposição. E a gente continua repercutindo esta coletiva do governo do estado porque tem anúncio importante na área de emprego. Exatamente, Gabriel. Dória também anunciou o lançamento de 150 mil vagas para o programa Bolsa Trabalho, com foco na população que está desempregada e com prioridade para as mulheres. Ele deu detalhes aí desse projeto. Diante de uma situação grave de aumento de desemprego, de pobreza e de miséria no Brasil, nesses últimos 3 anos, em especial nos últimos 2 anos, como todos sabem, dobramos o número de 15 para 30 milhões de pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza no nosso país. E quero ressaltar, não foi apenas pela pandemia, foi pela inépcia e a incapacidade de se realizarem, preverem e se realizarem programas de proteção à população desvalida, à população mais vulnerável do país. Em São Paulo, ao contrário, nós no ano passado geramos 1 milhão de novos empregos e os dados não são do governo do estado de São Paulo, os dados são do governo federal, do Ministério do Trabalho, do CAGED. São Paulo representa quase 38% da geração de novos empregos no Brasil. Aqui, os empregos valem, assim como a vida vale. Agora, nós ampliamos em mais 150 mil vagas a expansão do programa Bolsa Trabalho, a maior expansão da história aqui do estado de São Paulo. São 150 mil vagas disponíveis. Eram 30 mil e agora subimos para 150 mil. A Bolsa Trabalho é uma real oportunidade de emprego, são R$ 540 por mês, para um período de 5 meses, para atendimento exatamente a essa população vulnerável aqui no estado de São Paulo. E a prioridade, atenção, é para as mulheres. O Bolsa Trabalho permite que as inscrições sejam feitas a partir do próximo dia 25 de janeiro até o dia 7 de fevereiro e a contratação dos inscritos será feita de forma imediata. Portanto, não é um programa de longo prazo, é um programa de curto prazo, de combate à pobreza, de combate à miséria, com o trabalho e a respectiva remuneração. Então vamos lá, reforçando, serão aceitas inscrições de moradores de todo o estado de São Paulo, desempregados, maiores de 18 anos e com renda familiar de até R$ 550, isso por pessoa. Cada pessoa deve, então, se inscrever no portal do Bolsa do Povo entre 25 de janeiro e 7 de fevereiro. O site é www.bolsadopovo.sp.gov.br. A convocação vai ser feita aí por meio de publicação no Diário Oficial do Estado. Vivi, agora a gente fala sobre um levantamento interessante, hein, do Ministério das Relações Exteriores, porque em 10 anos aumentou em 122% o número de brasileiros que deixaram o país. Que corresponde aí 2% dos brasileiros, viu? Então vamos detalhar esses dados. Segundo esse levantamento do Ministério das Relações Exteriores, o número de brasileiros vivendo no exterior saltou de, olha só, 1.898.762, isso em 2012, para 4.215.800 atualmente. Os últimos dados foram consolidados a partir de informações coletadas pelos consulados em 2020, como o Gabriel disse, um aumento de 122%. Pela quantidade atual de expatriados, pode-se dizer que cerca de 2% dos brasileiros moram em outro país. E o interessante é que muitos brasileiros estão procurando aí os Estados Unidos para viver, para trabalhar, para estudar. E sobre essa pesquisa, sobre essa procura por outros países, principalmente pelos Estados Unidos, o Leonardo Leão, ele que é especialista em Direito Internacional, ele gravou um vídeo para a gente comentando esse assunto. Vamos ver. O número de brasileiros que deixam o país em direção ao exterior para tentar uma nova vida no exterior tem aumentado muito nos últimos anos
e a tendência é que continue aumentando para esse ano e para os próximos anos, tá? Isso é essa situação ela ocorre devido ao cenário que o Brasil tem apresentado, né, de instabilidade política, instabilidade econômica. Esse ano agora de 2022, um ano de eleições, o Brasil apresenta um cenário político muito polarizado, então é inevitável que o resultado das eleições, independente de que lado vença as eleições, vai causar, sim, uma insatisfação muito grande, uma boa parte da população, e muitos desses brasileiros vão, sim, rumar para o exterior, buscando aí um recomeço, uma nova vida. E também um grande fator que a gente tem visto, motivador aí desse êxodo de brasileiros, é a instabilidade econômica, né? O Brasil ainda sofre efeitos bem pesados aí da pandemia, muitos profissionais autônomos aí perderam suas atividades, perderam seu emprego, né, a sua atuação profissional devido à pandemia. Muitas empresas ainda demitiram muitas pessoas e ainda não retomaram as suas atividades econômicas, e isso tem feito os brasileiros olharem para o exterior. Como a gente fala, por exemplo, no caso dos Estados Unidos hoje já apresenta um cenário pós-pandemia de economia extremamente aquecida. Você caminha pelas ruas de muitos estados americanos, aí você nota diversas empresas contratando. O último relatório do Departamento de Trabalho apresentou mais de 3 milhões de vagas ociosas, ou seja, o mercado doméstico americano não está dando conta de adimplir as vagas de trabalho que estão sendo geradas, e tem feito as empresas olharem com muito carinho para o trabalhador estrangeiro. E isso se torna uma janela muito legal para brasileiros que vão em busca de condições de trabalho melhor, condições de vida melhor para sua família, segurança, estudo, né? Típicos aí de um país de primeiro mundo. E é importante a gente ressaltar aqui que esse processo de saída do Brasil em direção a outro país, ele deve ser feito de uma forma planejada, de uma forma assessorada. Então é muito importante que você busque uma assessoria especializada para conduzir esse processo para você. E hoje muitas pessoas têm perguntado, né, Ana, quem é o público que os Estados Unidos, que os países europeus têm buscado para qualquer brasileiro? Ah, mas eu não tenho qualificação profissional, eu não tenho nível acadêmico, eu não tenho faculdade. É muito importante a gente esclarecer aqui que a gente usa um termo que hoje esses países eles têm buscado profissionais qualificados, tá? Não vamos confundir aqui a qualificação com o nível acadêmico. Você pode sim ser um profissional muito qualificado sem ter um grau acadêmico alto, um mestrado, um doutorado. Então, hoje a gente tem aprovado a residência permanente de muitos brasileiros nos Estados Unidos, por exemplo, brasileiros que não têm nem faculdade, tá? Brasileiros empreendedores, brasileiros que dominam uma profissão, por exemplo, carpinteiros, trabalhadores daquele martelinho de ouro, por exemplo, trabalhadores da área automotiva, mecânicos de aeronaves, por exemplo. O nível técnico está muito requisitado nos Estados Unidos. Então, o que é importante para que você se torne elegível a ser bem visto pelas autoridades imigratórias é que você tenha um histórico profissional, que você tenha uma experiência profissional relevante, que você consiga demonstrar que você já realizou feitos na sua carreira, você tem uma experiência sólida e que, principalmente, você vai vir, por exemplo, para os Estados Unidos com a intenção de agregar para a sociedade. Você vai trazer uma força de trabalho que a sociedade americana carece no momento. E muitas pessoas podem perguntar, existe alguma área mais específica? Não. Hoje, a economia americana carece de trabalhadores nas mais diversas áreas, desde a área de construção, área médica, área de serviços. Então, se você é um profissional com uma carreira sólida no Brasil e pretende vir para os Estados Unidos, essa é a hora, tá? As autoridades americanas já têm olhado com muitos bons olhos, como eu falei anteriormente, para a mão de obra estrangeira. Tá bom, pessoal? Fico aqui à disposição para maiores esclarecimentos e não perca a oportunidade. A hora é agora. Grande abraço. Gabriel, antes de encerrar minha participação aqui na Notícias da Metrópole, uma última informação acabou de chegar para a gente. O governador João Dória vai fazer uma coletiva de imprensa hoje às 2h30 da tarde. Essa entrevista é para falar como que vai ser o esquema vacinal. A gente acabou de dizer que a Coronavac foi liberada para crianças de 6 a 17 anos. Então, o governador, 2h30 da tarde, vai fazer uma coletiva
para detalhar o plano vacinal. Você pode acompanhar por meio das redes sociais do governo do estado e os detalhes a gente te conta amanhã aqui no Câmara Total. Combinado, então, todas as informações importantes, o que foi mais relevante, a Vivi traz amanhã nas notícias da Metrópole de Campinas. Tem as notícias do Legislativo também, então uma sexta-feira recheada de informações. Não pode perder.